Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Acho que vocês estão com frio aí. Nós estamos com frio aqui, viu? Olha, vou te falar, tentei ficar sem o casacão, mas não deu, viu? Eu e Glauco hoje, todo encasacado. Imagina se a gente estivesse lá na tua terra, no Paraná, hein? A gente ia sofrer, né, Clemente? Curitiba deve estar, hein, Clemente? Amanhã, não, hoje à noite eu tô chegando em Porto Alegre. Você é aqui de Recife, que tá quase 30 graus, lá para Porto Alegre com 3, 4. Nossa, que golpe, né? Meu Deus, essa amanhã mudança brusca. Do que você, vou estar com os 3 casacos. Com certeza. Mas vamos lá, Clemente, você está aí em Pernambuco, muito bem. Vamos falar agora sobre a Comissão Especial da Câmara, né, que aprovou por 36 votos a 13 o texto base da reforma da Previdência. Você acompanhou? Como é que você analisa agora, Clemente, a partir desse momento em que já está aprovada na Comissão Especial e depois vai para o plenário, né? Bom, Marilu, essa etapa de apreciação da proposta de reforma, o entendimento e a avaliação que tínhamos é que o governo tinha maioria no momento em que ele fechasse o acordo, o governo finalmente liberasse para os parlamentares as emendas e, portanto, liberasse o recurso que ele tinha se comprometido a liberar de emendas parlamentares e que, de outro lado, o relator concluísse a proposição de qual seria o substitutivo, portanto, quais as mudanças que ele incorporaria no projeto original e fazendo, portanto, a apresentação de um novo projeto que poderia ter mais ou menos alterações. O projeto substitutivo que foi ontem aprovado na comissão incorpora mudanças importantes em relação ao projeto original, especialmente referente à exclusão da capitalização, que era uma iniciativa do governo para mudar radicalmente o sistema de previdência no Brasil. Isso não foi recepcionado nesse substitutivo. Há outras mudanças importantes, como o tempo de contribuição de 15 anos para as mulheres, os homens ficaram com 20 anos, a incorporação das regras atuais da manutenção para os trabalhadores rurais, idade com diferenciação para professores e professoras, algumas das regras que eram retiradas da Constituição passaram a novamente permanecer na Constituição, por exemplo, como o piso da Previdência sendo o salário mínimo, ou seja, algumas mudanças que são importantes, mas na essência, ou seja, o conjunto de regras que formam o coração do projeto continuam sendo regras que alteram o valor da Previdência, ou seja, a idade mínima é implantada, acaba-se com o tempo de contribuição, portanto, homens se aposentarão agora a partir dos 65 anos, mulheres aos 62, é o que prevê o substitutivo aprovado ontem na comissão. O tempo de contribuição para os homens passa a ser 20 anos e se conseguir atingir os 65 com 20 anos de contribuição, o homem terá um cálculo da Previdência que arrochará o valor do benefício, porque a regra criada reduz o valor do benefício. Essa soma de idade, maior tempo de contribuição, o que impede o retardo do acesso e combinado com uma fórmula que arrocha o valor do benefício e depois reduz o valor da pensão, que permite com que o governo cumpra esta meta de economizar R$1 trilhão em 10 anos, 4,5 trilhões em 20 anos. É muito recurso retirado do valor dos benefícios, portanto a redução não é pequena, a redução é bastante grande, apesar de ter mudanças importantes, fruto da ação sindical, da luta, do enfrentamento, do trabalho feito no Congresso. Ainda assim o relatório é um relatório que incorpora grande parte e, portanto, mantém grande parte do projeto original. A próxima etapa agora é o projeto seguir para o plenário, provavelmente na semana que vem,
o governo deve fazer pressão, principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que pretende concluir o período legislativo desse semestre votando esse projeto de reforma da Previdência. Caso não se realize a conclusão até a próxima semana, uma etapa da votação, porque agora na Câmara são 2 etapas, são 2 votações. Uma dessas etapas poderá ficar para o início do mês de agosto, quando retoma o período legislativo. Entretanto, entre semana que vem e o início de agosto, a Câmara dos Deputados deve apreciar essa proposta aprovada na comissão, e esse projeto, se for aprovado ou com as mudanças que forem incorporadas no plenário, segue para o Senado Federal. É muito provável que a votação na Câmara dos Deputados ainda possa incorporar mudanças e, portanto, não só mudanças que melhorem no sentido que nós defendemos, como temos que ficar atento porque coisas que foram excluídas podem voltar agora na votação no plenário, se um conjunto de deputados apresentar uma emenda e se o plenário votar e, portanto, alterar essa proposta que foi apresentada e foi aprovada na Câmara nessa comissão especial. Agora, Clemente, durante toda essa discussão que a gente teve em relação à PEC 6, né, os movimentos, as entidades, especialistas que são críticos a essa proposta do governo têm ressaltado que é preciso primeiro equilibrar, né, porque boa parte do ônus, mais de 80%, segundo o texto da própria proposta original do governo, diz que quem vai arcar com a tal da economia que o Paulo Guedes diz que vai ter, vão ser os segurados ali do regime geral de previdência social, ou seja, as pessoas que ganham menos. E ontem a gente teve vários destaques, quase todos os destaques rejeitados ali, votados na comissão especial, os destaques da oposição, todos eles foram rejeitados, e 2 aprovados. Um deles diz respeito à oneração da exportação de produtores rurais como forma de contribuição previdenciária. Estimava-se ali que 80 bilhões em 10 anos seriam, no caso, economizados, ou seja, entrariam para os cofres do governo. Mas a bancada ruralista conseguiu derrubar. Então, quer dizer, isso é sintomático, né, Clemente, de que todo esse discurso do governo de que todos têm que dar sua contribuição para a reforma da Previdência é falso. Porque tem setor muito forte no Brasil que não quer dar contribuição nenhuma. Exatamente. Esse é um exemplo de que essa é uma reforma profundamente desigual, é uma reforma que coloca todo o ônus sobre os trabalhadores, seja os trabalhadores do regime geral, os trabalhadores CLTistas, assim como os servidores. São eles que estão pagando a conta desse 1 trilhão ou dos 4,5 trilhões. Aquilo e o pouco que foi colocado de arrecadação, de aumento da arrecadação, foi colocado aumentando a arrecadação dos servidores públicos, ou seja, os servidores públicos pagarão um percentual maior de contribuição à Previdência, e aquilo que foi colocado como aumento de receita, por exemplo, sobre esse absurdo que é os exportadores do setor rural não pagarem INSS, foi, como você disse, lembrado ontem, retirado do projeto, ou seja, havia uma iniciativa para passar a cobrar desses produtores rurais a Previdência Social, e a bancada ruralista retirou, ou seja, os interesses próprios desses que já são ricos ou muito ricos, continuam prevalecendo e eles continuarão não pagando, não contribuindo com a Previdência Social, é o que prevê o projeto nessa etapa da comissão. É bom lembrar que o nosso trabalho continuará sendo para pressionar para que isso seja incluído agora no plenário da Câmara ou no debate no Senado Federal, mas é bom o ouvinte ter a consciência de que a bancada que foi eleita pelo voto de todos, está defendendo os interesses dos ruralistas que não querem, e segundo o que foi aprovado ontem, não pagarão a Previdência Social e, portanto, não contribuirão com esse ajuste. É essa desigualdade que se materializa nesse projeto. Na nossa visão, uma reforma da Previdência deveria começar com uma reforma tributária, tributando os ricos, tributando o patrimônio, a riqueza, a grande renda, a grande fortuna, para que essa tributação gerasse uma melhor
capacidade de financiamento do Estado brasileiro, especialmente no caso da Previdência, e esse é um exemplo muito claro de uma pequena medida tributando quem já tem uma grande renda, um grande patrimônio, e essas pessoas não estão dispostas a contribuir, aliás, querem continuar não contribuindo com a Previdência Social, na verdade, realizando ganhos para aumentar a sua riqueza, o seu patrimônio, deixando evidente a conta, toda ela no colo dos trabalhadores que têm salários ou benefícios hoje em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400, são eles que vão contribuir, vão, na verdade, arcar com mais de 80% dessa economia, fazendo, portanto, um brutal arroxo sobre o valor dos benefícios de trabalhadores e trabalhadoras. Agora, é um trabalho enorme para os sindicalistas, né, Clemente? A partir de agora, né, para poder denunciar o que está acontecendo em Brasília, né? A mobilização é muito importante nesse momento, né? Bom, é um trabalho, Marilu, que o movimento sindical vem fazendo, não só o movimento sindical, mas também o movimento popular, os movimentos sociais, o movimento estudantil, várias igrejas, organizações como a OAB, a CNBB, outras organizações Brasil afora, procuram denunciar os efeitos perversos desse projeto, a profunda desigualdade que ele carrega, como nós comentamos agora, e a necessidade de termos uma reforma com outro sentido. Esse trabalho todo é necessário que seja feito. É sempre bom lembrar que mesmo que um projeto seja aprovado hoje, pode ser transformado na comissão, como eu disse, ou no Senado, mesmo que depois seja aprovado no Congresso Nacional, o assunto voltará a ser debatido, porque essa reforma não resolve os problemas da Previdência, o problema do financiamento continuará se agravando daqui para frente e provavelmente governos no futuro voltarão a apresentar propostas de mudança na Previdência, talvez no futuro, observando que o financiamento vai ter problemas, porque a precarização, a informalidade, tudo isso tende a aumentar no mundo do trabalho, apoiado inclusive pela reforma trabalhista, e isso tudo fragilizará o financiamento da Previdência. Portanto, esse arroxo que está sendo produzido hoje nos benefícios da Previdência ainda exigirão, mesmo com o benefício arrochado, revisão no financiamento, porque provavelmente a forma contributiva sobre a folha não permitirá com que a Previdência tenha um financiamento estável. Por isso, não só nesse momento é fundamental, como você disse, todo o trabalho de esclarecimento e de intervenção no Congresso, no sentido de debater com os congressistas, com os parlamentares, as medidas e as emendas, como também com a sociedade para ter noção do impacto que essa reforma trará e provavelmente a consciência de que no futuro os parlamentares de legislaturas no futuro novamente voltarão a tratar desse assunto, porque esse assunto não sairá da nossa pauta. O problema é muito extenso e não será resolvido de fato se não for enfrentado o problema do financiamento. Clemente, a gente repercute daqui a pouquinho, né, com mais pessoas. A gente já tem na ponta da linha aqui mais um entrevistado. Clemente, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você e bom retorno aqui. Até mais. Bom trabalho. Até mais. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.